É, bom, gente, o nosso trabalho ele vai ser com o tema de cinética química. Ao longo do trabalho, vamos trazer alguns experimentos para que fique um pouquinho mais claro para vocês. Espero que gostem. O que é a cinética química? A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam. O conhecimento e o estudo das reações químicas, gente, além de ser muito importante em termos industriais, também estão relacionados ao nosso dia a dia. É o que a gente vai ver um pouquinho mais aí ao longo do trabalho. O nosso experimento um, a gente vai trazer dois copos, um com água quente e um com água gelada, e vamos colocar em cada copo um comprimido efervescente e observar o que acontece. Então, galera, experimento um, ele é baseado em temperatura. Aqui temos um copo com água quente e outro com água gelada, ambos em mesma quantidade. Vamos colocar um comprimido efervescente em cada para ver o que acontece. Então, galera, Bom, gente, agora a gente elaborou uma perguntinha para vocês. Por que vocês acham que a temperatura influenciou na velocidade da reação química? Bom, gente, espero que vocês tenham conseguido responder a nossa pergunta. Então, vamos à conclusão do experimento. O aumento na temperatura aumenta a energia cinética das partículas dos reagentes, aumentando a quantidade de choques efetivos e a velocidade das reações. Lembrando, gente, que a energia cinética é a forma de energia que um corpo qualquer possui em razão de seu movimento. Em outras palavras, é a forma de energia associada à velocidade de um corpo. Então, quanto menor for a temperatura, menor será a agitação das moléculas. E quanto maior for a temperatura, maior será a agitação das moléculas. Aí a gente tem uma representaçãozinha das moléculas, da agitação delas. E vamos para o experimento 2. O experimento 2 ele é sobre concentração. Então, a gente vai trabalhar variando a concentração de reagentes na água de cada copo. E vamos adicionar os comprimidos efervescentes e ver o que acontece. A perguntinha vai ser antes do experimento. Depois que vocês assistirem, vocês tentem responder. Vocês acham que a concentração de reagente vai influenciar na velocidade da reação química? E aí, galera, nesse experimento, que é o experimento 2, ele é relativo à concentração. Então, aqui temos dois copos, ambos com água em temperatura ambiente, a mesma quantidade. E nesse copo a gente vai colocar uma colher de chá de vinagre e nesse aqui a gente vai colocar uma colher de sopa. Aí depois a gente vai adicionar os comprimidos e observar o que acontece. E aí, galera, aí que a gente vai misturar para deixar ela mais homogênea. Agora adicionar os comprimidos.
O que podemos concluir então, gente? Podemos chegar à seguinte conclusão, que quando a concentração dos reagentes aumenta, a frequência de choques entre as moléculas também aumenta, acelerando a reação. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. O experimento 3. Ele vai ser relativo à superfície de contato. Então, nesse experimento, nós vamos ter dois copos com água em temperatura ambiente, as duas, e vamos adicionar em um comprimido triturado e outro um comprimido normal. Vamos ver o que acontece. Lembrando, gente, que a superfície de contato é definida como a área total das superfícies, que podem estar em contato com outro reagente, ou seja, é toda a área que podemos enxergar de um determinado material. Perguntinha antes do vídeo. Vocês acham que a superfície de contato dos comprimidos vai influenciar na velocidade da reação química? Bom, gente, nosso terceiro experimento nós vamos falar sobre superfície de contato. Em dois copos nós vamos utilizar a mesma quantidade de água, ambas em temperatura ambiente. No primeiro copo nós vamos despejar o comprimido triturado e no segundo copo o comprimido inteiro, ao mesmo tempo. Bom, gente, nosso terceiro. Então, gente, o que podemos concluir? Podemos chegar à seguinte conclusão, que quanto maior a superfície de contato, maior o número de moléculas que irão colidir, aumentando também a probabilidade de ocorrerem choques efetivos e, por fim, o aumento da velocidade da reação. Uma observação e pergunta também. Em todos os três experimentos, podemos observar a formação de bolhas nos copos. Mas vocês sabem o que elas são? Então, gente, eu vou explicar o que são as bolinhas que apareceram ao longo dos experimentos. Ao colocar os comprimidos efervescentes na água, ocorre uma reação química que é a produção e liberação de gás carbônico, CO2, que é o responsável pela formação de bolhas. Elas são um sinal de que a reação química está a todo vapor. Então, resumindo, as bolhas são nada mais nada menos que o CO2 sendo liberado. Reações químicas. Elas ocorrem com velocidades diferentes. Assim, para acelerar ou retardar as reações, vimos alguns dos fatores que influenciam esses processos. Então, gente, como eu falei lá no início do slide, a cinética química ela está muito relacionada no nosso dia a dia, né? Que um exemplo bem comum que a gente vivencia todos os dias é a reação de decomposição de alimentos, a qual queremos que ocorra o mais lentamente possível, não é mesmo? Então, por isso, na maioria das vezes, conservamos os alimentos dentro da geladeira, que com o auxílio da temperatura mais baixa, retardará o processo da decomposição. Então, aí podemos ver também algumas verduras em sacos, né? Embalagens a vácuo. Então, gente, a embalagem a vácuo, ela também ajuda muito nesse processo de retardar a, a decomposição. Então, nosso trabalho foi esse. Espero que tenham gostado e tenham entendido um pouco sobre a cinética química, né? Então, é isso. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas e aqui os integrantes do nosso grupo.
Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do trabalho.